Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um estudo da Palavra de Deus, estudo esse de fácil compreensão a partir de agora no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe essa palavra para que outras pessoas sejam edificadas. Um tema um pouco inusitado hoje é a cor da pele. Quero ler Gênesis capítulo 9, versículo 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cão e Jafé. E Cão era o pai de Canaã. Quero ler agora lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Uma coisa é verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem essa questão de que fulano é melhor do que ciclano. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos, porém, lógico, Deus não ama, não gosta, não comunga com a praticidade do pecado. Fora isso, Deus ama o pecador. Sendo assim, independente se é uma pessoa com a melanina escura ou clara, se é pobre ou se é rico, Deus não olha como os homens olham. Citei aqui 3 nomes interessantes que a Bíblia nos mostra: Sem, Cão e Jafé. Jafé, o mais velho; Sem, o do meio; e Cão, o mais jovem. Cão, ele teve 4 filhos. O mais velho significava Cuxi, que significa preto. Sua semente foi quem povoou a Etiópia. O segundo, Misraim, que significa terra. A sua semente povoou o Egito. O terceiro filho era Put, que significa um arco. Sua descendência povoou a terra dos fenícios e dos cananeus. A pergunta que eu quero fazer é: há negros na Bíblia? Vamos ler Jeremias capítulo 13, versículo 23. Eu fiz esse rodeio todo falando aí sobre os filhos de Noé, também falando dos filhos de Noé, para fazer justamente essa pergunta: há negros na Bíblia? Jeremias 13, versículo 23, eu quero ler com você. Diz assim: pode o etíopio mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Aqui o termo em hebraico é cuxita, etíope em grego. Por aí então dá para você já ter uma noção se a Bíblia tinha negros ou não. Não precisa comentar muita coisa aqui, né? Um dia entrevistaram um pastor chamado Selmo Ricardo Reis sobre a probabilidade de Jesus e de Adão terem sido negros. Isso a gente não pode afirmar, mas uma coisa nós podemos pensar e até mesmo tempo falar. Lógico, no Oriente, um sol muito quente, uma pele muito branquinha daria um problema. Muitos apresentaram durante séculos um Jesus Cristo branco, loiro e de olhos azuis. Todo mundo sabe disso. Aí eu faço uma pergunta, conforme eu já falei agora há pouco, sobre o calor que é no Oriente. Essa é a verdadeira face de um judeu daquela época? A Bíblia Sagrada, gente, ela afirma que os pais de Jesus, fugindo da perseguição do rei Herodes, porque ele deu uma ordem para matar as crianças de 2 anos para baixo, e todos nós sabemos que o Egito é um país africano, cujo povo jamais foi totalmente branco, você sabe disso. Mas também nos afirmando aqui que Jesus era negro, que Adão era negro. Mas a questão de ser também branquinho, da forma que pintaram, meio complicado. Você sabia que inúmeros povos foram discriminados por não terem nenhuma semelhança racial com os personagens bíblicos? Pois bem, no início do ano de 2003, a Rede Globo, de televisão, ela apresentou uma reportagem feita no sul do Brasil sobre uma imagem negra de Maria, que veio da Itália. E ao chegar na comunidade, o povo da igreja da época não aceitaram, assim exigiram que a imagem fosse pintada de branco. É só pesquisar, ver essa questão aí, só se tiraram, mas isso aconteceu em 2003, passou na Rede Globo, tá? Na verdade, queridos, Deus, ele abomina o racismo. Na verdade, minha gente, todos nós um dia vamos descer à sepultura. É bem verdade que a Bíblia trata também daquelas pessoas que
os olhos não verão a morte, mas o corpo será transformado em um corpo incorruptível. Não é a questão aqui, mas quando as pessoas morrem, seja lá o preto, o branco, o amarelo, o asiático, seja lá quem for, exala o mau cheiro da mesma forma. Para Deus não tem essa questão de cor da pele A, cor da pele B. Muitas pessoas têm confundido na questão do conceito raça, né? Por exemplo, não existe raças humanas. Isso não existe. E sim raça humana. O que vai fazer ter a melanina mais clara ou mais escura é de 3 a 4 genes dos 30 mil que compõem o corpo humano. E a genética, para quem estuda aí um pouco, a genética diz que isso é irrelevante. Então o ser humano, ele tem que entender uma coisa: seja qual for a pessoa, negra, branca, para Deus tem o mesmo valor. As pessoas têm desprezado as outras pelas características fenóticas, olhando para a aparência. Um dia Deus chegou e falou assim para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu olho o coração. O homem olha a aparência. E Paulo vai escrever também, ele escreveu em uma das suas epístolas, que Deus não aceita a aparência do homem. O nosso Brasil, por exemplo, é a segunda nação negra depois da Nigéria. Mas tanto o Brasil, quanto a Nigéria, quanto os demais países, continentes, seja quem for, Deus quer salvar tanto o negro quanto o branco, seja quem for a pessoa. Desde que esse negro, desde que esse branco aceite Jesus como Salvador, reconheça o sacrifício na cruz do Calvário e atenda o pedido de Mateus 11:23. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa questão aí de raça, que eu falei agora há pouco, que não existe raças e sim raça humana. Biologicamente, historicamente e sociologicamente, essa questão de raças humanas, isso é uma construção social, querido. Segundo Telles, quando você procura estudar um pouquinho a respeito desse camarada, a partir do século XX, é que colocaram essa questão aí de raças humanas. Na questão, ela só existe apenas em razões nas teorias racistas, sabia? É uma palavra bem objetiva, uma palavra, na verdade, não muito dentro de muitos textos citados, mas que é uma verdade. Que Deus te abençoa. Não se menospreze por conta da sua cor, por conta da sua posição social, por conta do seu nível de escolaridade. Não. Quero te falar que Jesus te ama da forma que você é. E eu quero fazer uma pergunta para você que não decidiu para Cristo ainda. Você quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador? Seja você quem for, não importa quem é você. Se você falou sim, abra seu coração. O Espírito Santo vai começar a fazer uma obra. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. De repente, mais centrado em citações de textos. Talvez um tema não tão inusitado conforme esse, a cor da pele. Mas citamos, tem aqui passagens bíblicas que eu podia citar. Tipo, por exemplo, o moço que carregou a cruz de Jesus era negro ou era branco? Ele era um negro, né? É só estudar a história dele. O que tirou Jeremias do calabouço era também um negro. Então tem muitas coisas na Bíblia que eu podia citar aqui. Vai ficar para uma outra ocasião. Que Deus abençoe. E tudo que se diz respeito à Bíblia, palavra de Deus, orientação, etc., é relevante, tá? Apesar do tema ser inusitado, diferente, mas é muito importante e relevante um assunto desse. Porque ainda encontramos pessoas no seio da sociedade, até no seio da igreja, auto se menosprezando por conta da sua cor de pele, da sua posição social, do seu grau de escolaridade, enfim, tire isso da sua cabeça. É importante estudar? É, estude, mas se você não teve oportunidade de estudar, quero te falar que Jesus não vai te amar menos por conta disso. Ah, mas eu nasci, Robson, em uma família que não tem uma posição social elevada conforme A, B ou C. Jesus não vai te amar menos por conta disso. Ah, mas eu sou um camarada da cor X. Te falo ainda que ele não vai te amar menos por conta disso. Amém? A paz do Senhor. Tenha a todos aí uma ótima noite, ótima tarde, ótimo dia.